Olá, aqui é Jaqueline Oliveira e nesse vídeo de hoje estamos aqui para abordarmos mais um assunto. No sábado passado não tinha tido tempo a interação de vocês foi tão grande que não tivemos tempo de abordar o assunto da correção filial ao Papa Francisco. Então, no último sábado que foi possível de fazermos a conferência para abordarmos esse assunto e novamente tiveram diversos membros do grupo que não puderam estar presentes e me solicitaram para que eu gravasse um vídeo para falar sobre esse assunto, esclarecendo o fato. Então, é sobre esse tema que nós iremos abordar nesse dia de hoje e qualquer dúvida que tiver, vocês podem estar me enviando por e-mail ou mesmo deixando lá no nosso grupo. A Vanessa ela já está organizando um novo grupo, tá certo? E em breve eu já vou estar enviando um e-mail para vocês, porque ela já vai estar adicionando vocês no grupo, tá certo? Então, é uma coisa que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo de hoje, é que vai ser um vídeo mais breve. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem ou algo que vocês desejarem que eu aprofunde mais, vocês podem estar fazendo a solicitação através do e-mail ou através do nosso grupo lá do Marketing Digital. E em breve, como eu já mencionei, nós teremos um novo grupo destinado aos cristãos, que vai ter como foco falar sobre a doutrina da igreja e assuntos em geral, que às vezes necessite de algum esclarecimento maior. Vamos falar também da moral católica. Então, tudo que tiver envolvendo assuntos cristãos, nós vamos estar abordando aqui no nosso grupo, tá certo? Então, vamos iniciar aqui o nosso assunto. Então, foi publicado um documento de uma correção filial ao Papa Francisco. Então, eu li a fundo esse documento e eu pude compreender qual foi o objetivo dele. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, primeiramente, é que esse tipo de situação de correção filial não é inédita, ou seja, não é algo que está acontecendo pela primeira vez na igreja. Então, na história da igreja, há cerca de 700 anos, então isso já aconteceu. Então, dessa vez, foi um documento que foi organizado por 62 acadêmicos notáveis. Então, desses 62, 40 são sacerdotes, teólogos e 22 são acadêmicos notáveis leigos. Então, eles publicaram esse documento exatamente porque teve uma exortação do Papa Francisco, onde tiveram ideias muito confusas quanto à doutrina e verdades de fé da igreja. Então, eles tiveram como objetivo exatamente alertar o Papa Francisco quanto a valores contrários à doutrina da igreja que têm sido apoiados no pontificado do Papa Francisco. Então, foi um alerta com muito respeito e com o objetivo de ser uma correção fraterna, ou seja, uma correção filial. Porque se formos observar, isso já aconteceu desde a época lá de Pedro, onde São Paulo direcionou uma correção fraterna a São Pedro. Então, quando é necessário, isso é válido de acontecer. E se formos observar também, no decorrer da história da igreja, tiveram santos que enviaram cartas para os papas com o objetivo de orientá-los, como por exemplo São João Maria Vianney, Santa Catarina de Sena. Então isso é possível sim de acontecer e é até mesmo necessário quando surge uma situação onde coloca em risco a confusão dos fiéis quanto à doutrina da igreja. Então, nesse caso, o que esses 62 estudiosos quiseram foi exatamente alertar o Papa Francisco para que ele reafirme a doutrina da igreja claramente, não deixando dúvidas para os fiéis. Então, eles enviaram uma carta para o Papa Francisco no dia 11 de agosto, e assim como tinha acontecido naquele fato anterior, eles não obtiveram nenhuma resposta. O caso anterior foi aquele acontecimento lá dos Dúbias, onde tiveram 4 cardeais, exatamente solicitaram alguns esclarecimentos ao Papa Francisco quanto a essa exortação apostólica que ele publicou, onde exatamente tem vários pontos onde deixam dúvidas de ideias que são contrárias à doutrina católica. Então, nesse caso dos 4 cardeais, o Papa Francisco não deu nenhuma resposta. Então, isso já é de causar muita estranheza. E mais estranheza ainda foi agora quando esses 62 acadêmicos, eles enviaram essa carta no dia 11 de agosto
e novamente não teve nenhuma resposta do Papa Francisco. Então, devido a isso, que eles tornaram público esse documento no dia 24 de setembro. Então, um ponto que eu quero esclarecer aqui é que a lei da igreja, ela até mesmo exige que pessoas competentes rompam o silêncio diante de uma situação assim, onde pastores da igreja confundem o rebanho ao invés de conduzi-lo retamente no caminho de Jesus. Então, isso quer dizer o seguinte, que a própria igreja assegura que é um direito e até mesmo um dever dos cristãos diante de um erro que põe em questão a confusão dos fiéis da igreja diante de ideias que são contrárias à doutrina da igreja. Então, nesse caso, é um dever e uma responsabilidade dos cristãos de se posicionar com uma correção fraterna, visto que isso coloca em risco a salvação das almas. Então, exatamente com o objetivo de conduzir os fiéis retamente ali quanto à doutrina da igreja, é que é necessário esse tipo de correção fraterna. Então a situação fica ainda mais séria quanto à reação do Papa recentemente, onde teve um pronunciamento dele em que ele disse que esses 62 estudiosos estão errados. Agora, o que fica mais preocupante é o seguinte, é que nessa exortação, eu li ela a fundo, li também o documento que esses 62 estudiosos publicaram para o Papa. Então, eu aprofundei e pude perceber que a situação é muito séria. E o que me causa ainda mais estranheza é o fato do Papa ainda insistir nesse erro de não afirmar ali claramente, diante de todos, a doutrina da igreja. Porque é exatamente essa solicitação que esses 62 estudiosos fizeram, para que o Papa reafirme abertamente a doutrina da igreja. E eu pude perceber que nessa exortação que foi publicada pelo Papa, tem várias questões ali, vários pontos que são contrários à igreja. Então, o que está em questão é exatamente que nessa exortação tem vários pontos que induzem os fiéis à interpretação e sugestões que são contrários à doutrina da igreja. Depois eu vou estar até publicando esse documento na íntegra para vocês também estarem lendo. E o que me preocupa ainda mais é que o plano de Deus é exatamente conduzir as pessoas à conversão para que assim elas trilhem o seu caminho. E podemos observar isso de maneira bem clara na vida do Padre Pio. Então, a vida dele consistiu exatamente em estar sempre despertando as pessoas à conversão para conduzi-las a Jesus Cristo. Então, esse é o dever de todos nós cristãos e também do Papa. O Papa ele deve estar a serviço de Jesus Cristo e sendo coerente ali com o Evangelho, que, por sinal, é muito claro. Os ensinamentos de Jesus são muito enfáticos quanto às verdades de fé. Então, por exemplo, eu não posso chegar aqui para vocês e falar aqui as minhas ideias pessoais em nome dos ensinamentos da igreja. Muito pelo contrário, nós como cristãos, nós devemos transmitir os ensinamentos da igreja, os quais são os ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Então, da mesma forma, acontece com o Papa também. Ele deve estar inteiramente voltado para a doutrina da igreja. Ele deve ser um porta-voz na igreja. A missão dele deve consistir em justamente transmitir inteiramente as verdades de fé, a doutrina da igreja. Então, só para vocês terem uma noção, aqui para estar falando com vocês, eu sempre estou embasando no Catecismo da Igreja Católica, no Código de Direito Canônico, e há vários anos que eu acompanho o professor Felipe Aquino, o Padre Paulo Ricardo. Então, tudo tem uma base para estar falando aqui para vocês. Tudo que eu estou transmitindo é inteiramente os ensinamentos que vêm da nossa mãe igreja, os quais consistem nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então o Padre Paulo até afirma que diversas vezes na igreja o que se nota são, entre aspas, tentativas de poupar as pessoas da conversão. E dessa maneira surgem, entre aspas, ele fala, soluções de incomodar menos as pessoas quanto à conversão, como se o evangelho pudesse ser barateado. Então não é isso que sucede. A igreja deve ser exatamente o porta-voz
para despertar a consciência das pessoas, sempre chamando a todos para a conversão, porque é dessa maneira que iremos trilhar o caminho de Jesus Cristo. Então, há vários anos que eu venho acompanhando essa trajetória do Papa Francisco, e o que eu tenho notado é que diversas vezes ele tem buscado brechas que não existem ali no Evangelho, na doutrina da Igreja. Então, com isso, ele acaba diversas vezes entrando em contradição quanto às verdades de fé e quanto à doutrina da Igreja. Então, o que eu tenho notado muito é que ele tem salientado demais a parte pastoral da Igreja. Só que é como o cardeal Sara já afirmou, a pastoral não pode substituir a doutrina. Sem a doutrina, a Igreja é uma casa que desmorona. E na verdade é dessa forma mesmo. Porque se formos analisar, a Igreja ela é uma mãe que está aberta a seus filhos. Só que a Igreja acolhe as pessoas justamente sempre despertando elas à conversão. Então aí está a importância da doutrina. Sempre está orientando, sempre falando as verdades de fé. Então nunca pode ser aquela questão de passar a mão na cabeça, porque não é isso que Deus faz conosco. Se formos acompanhar o Evangelho, sempre há um chamado para a conversão, como podemos notar naquela passagem onde Jesus fala, vá e não peques mais. Então é exatamente esse chamado que a Igreja deve transmitir, esse chamado à conversão, orientar os seus fiéis, porque se omite essas verdades de fé, o que está na verdade acontecendo, como mesmo um cardeal já afirmou, é um desserviço aos fiéis, onde está na verdade enganando-os, como se o plano de Deus pudesse ser modificado. E não é isso que ocorre. O plano de Deus é um só e ele não muda nunca. Pode passar os anos, pode vir essas ideias modernistas, como for, ideias de relativismo, mas nunca irá mudar o plano de Deus. O plano de Deus sempre será aquele que é transmitido no Evangelho, os quais são os ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Então, uma coisa que eu já notei diversas vezes é que tem vários cardeais lá no Vaticano, cardeais muito sérios, que eles estão sempre ali alertando o Papa quanto a falhas e algumas distorções que tem nas declarações públicas dele. Então, esses cardeais estão sempre ali junto do Papa, alertando ele para que ele sempre possa afirmar a doutrina da Igreja. Então, o que torna a situação preocupante é quanto a essa exortação, onde o Papa não reafirmou as verdades de fé. Então, acaba que está uma certa confusão na cabeça de diversos fiéis ao redor de todo mundo, por conta de várias questões que estão nessa exortação que não ficaram claras e com isso deram margem para interpretações que são contrárias à doutrina da Igreja. Então depois eu vou estar até publicando aqui na íntegra para vocês um vídeo do Padre Paulo Ricardo, onde ele explica exatamente que o Evangelho do matrimônio e da Eucaristia são duas realidades firmadas pelo próprio Jesus Cristo e com isso elas são inegociáveis, ou seja, não tem como mudar. Sempre será daquela maneira em que Jesus mesmo nos transmitiu e que está muito bem relatado no Evangelho. Então ainda hoje eu vou estar publicando também esse vídeo do Padre Paulo para que vocês possam assistir. Então nessa carta desses 62 estudiosos, está salientado exatamente que o Papa apoiou, direto ou indiretamente, a crença de que a obediência à lei de Deus pode ser impossível ou indesejável e que a Igreja às vezes deve aceitar o adultério como um comportamento compatível com a vida de um católico praticante. Então, podemos ver que isso é um ponto muito sério e preocupante, em que esses 62 estudiosos pedem exatamente ao Papa para que ele reafirme a doutrina da Igreja. Então, isso que está ali na exortação do Papa, podemos ver claramente que está contrário aos ensinamentos de Jesus Cristo. E um outro ponto que eles colocam também é exatamente que uma das coisas que causa essa distorção que está ali na exortação do Papa Francisco é exatamente as ideias modernistas, onde coloca de lado o fato de que Deus dotou a Igreja de verdades definitivas, ou seja, verdades que não podem ser mudadas. Então, com o modernismo, o que se coloca
É como se as verdades de fé, a doutrina da igreja, os ensinamentos de Jesus Cristo pudessem ser mudados conforme a moda ou a onda do momento. Então não é isso que acontece, é exatamente o contrário. A igreja ela é dotada exatamente de verdades definitivas que não podem ser mudadas. E um outro ponto também que é salientado nessa carta é exatamente o motivo da crise e da distorção da doutrina da igreja nessa exortação do Papa, onde é mostrado a influência das ideias de Lutero sobre o Papa. Então nessa carta é mostrado claramente como que as ideias de Lutero, o qual foi o fundador do protestantismo, são semelhantes às ideias do Papa, daquilo que ele vem defendendo. Então, ideias no que consiste em casamento, divórcio, perdão e lei divina. Então é mostrado exatamente como que essas ideias que foram defendidas por Lutero são muito semelhantes ao que o Papa vem defendendo. E, inclusive eles mostram vários elogios explícitos que o Papa fez a Lutero. Então é de fato uma situação preocupante e muito séria também, porque o que está em jogo é a salvação das almas, ou seja, não pode ter uma confusão no interior da igreja. As verdades de fé, elas devem ficar sempre muito claras. A doutrina da igreja, ela não pode ser distorcida. Então, diante de uma situação como essa, pode surgir a pergunta: e como proceder quando sucede uma circunstância assim? Então, existe uma orientação da igreja. E, inclusive, essa orientação eu já escutei tanto do professor Felipe Aquino, quanto também do padre Paulo Ricardo. Então, inclusive, tem um vídeo do padre Paulo Ricardo, onde ele explica que o Papa, ele não é Deus. O Papa, ele é um ser humano. E, sendo um ser humano, ele é passível de erro. Então, depois eu vou estar até publicando esse vídeo para vocês também assistirem. Então, a orientação é a seguinte: diante de uma conduta do Papa que contradiz o Evangelho, os ensinamentos da igreja, as verdades de fé, a doutrina da igreja, então nós devemos seguir a igreja e os seus antecessores, ou seja, os papas que vieram antes, os quais mantiveram a conformidade com o Evangelho e com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, numa situação assim, o que devemos fazer é exatamente nos manter firmes ali, seguindo os ensinamentos da igreja e os seus antecessores, permanecendo assim firmes na fé. Então essa é a orientação da nossa mãe igreja. Então esse foi o esclarecimento do vídeo de hoje, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me enviando por e-mail ou mesmo publicando lá no nosso grupo, que eu vou continuar esclarecendo, tá certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha contribuído para esclarecer um pouco mais do assunto, para quem não pôde estar presente na nossa conferência que realizamos no último sábado. E estou aberta aqui às sugestões para novos assuntos, tá certo? Para outras conferências, e se for necessário eu gravo também um vídeo posteriormente. Então o que eu tenho a dizer é que eu estou aqui à disposição para ajudar aqui no que for necessário quanto aos esclarecimentos da doutrina da igreja, das verdades de fé, dos acontecimentos em geral. Então eu me coloco aqui disponível para poder ajudar naquilo que estiver ao meu alcance, tá certo? Então podem contar sempre comigo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e nos vemos na nossa próxima conferência, e estou aberta às sugestões. Podem já ir me enviando aqueles assuntos que vocês desejam que nós tratemos na nossa próxima conferência, ok? Então nos vemos no próximo vídeo ou na nossa próxima conferência. Até mais!